Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Maldição, o Despertar dos Mortos, lançado em 2021. Um filme sul-coreano sobre zumbis, mas zumbis um pouco diferentes. Fica no vídeo que você vai entender. Antes de qualquer coisa, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente. É isso aí, recado dado, vamos pro vídeo. A história inicia com um cara sendo atacado por uma criatura sinistra. A coisa morde o homem no pescoço. A vítima então cai no chão e morre no local. O corpo do agressor começou a se desintegrar até virar um cadáver em decomposição. A polícia recebeu um relatório e investigou a cena do crime, e quando analisaram o corpo do assassino, nota-se que ele estava morto há 2 meses e meio. Estranhamente, aquele cadáver tinha ganhado vida, o que evidentemente deixou os investigadores em pânico. Eles não sabiam como isso era possível e nem qual era a motivação do crime. No entanto, quando estavam sem soluções, Jin-hee, uma jornalista que estava sendo entrevistada, recebeu uma ligação de um homem misterioso que disse ser o verdadeiro assassino por trás da morte que vimos antes. Ele quis marcar uma entrevista ao vivo com Jin-hee para o dia seguinte, às 2h30, em um local específico. Quando a polícia soube dessa notícia, é claro que eles não perderam a oportunidade para tentar capturar o assassino. Desse modo, sob a liderança do namorado de Jin-hee, Sung-jun, a polícia montou um grande número de policiais no local da entrevista e se preparou para fazer a prisão. No dia seguinte, o assassino de fato apareceu conforme o esperado. Logo a entrevista começou e o homem respondeu a todas as perguntas que Jin-hee fez sem hesitação. Ele não apenas revelou seu nome e identidade, como também revelou que era uma espécie de bruxo que manipulava cadáveres. E utilizando esse recurso, ele cometeu o assassinato da noite anterior. Jin-hee não acreditava em algo tão absurdo como manipular cadáveres para cometer assassinatos. Mas o homem diz que ela irá acreditar em breve, já que, conforme ele mesmo, o propósito de sua entrevista era dar um aviso. Nos próximos dias, mais 3 assassinatos aconteceriam. O entrevistado informa detalhes dos lugares, horários e pessoas que morreriam. Todos os alvos são executivos da Seichi Pharmaceuticals, desde o diretor Min Sup, o diretor executivo Sang-in e o presidente Seung-yu. Eu sei que esses nomes coreanos são foda de decorar, mas é o que tem pra hoje. Mas enfim, para evitar que essas mortes ocorressem, Seung-yu, o presidente da Seichi Pharmaceuticals, teria que se desculpar publicamente, e caberia a Jin-hee julgar se é genuíno ou não seu pedido de desculpas, e transmitir ao vivo em rede nacional. Assim que terminou de falar, o homem puxou uma adaga de suas roupas e segurou Jin-hee como refém, tentando usar a oportunidade para sair do local. Quando eles chegam ao saguão no primeiro andar, Jin-hee viu uma marca no braço do homem e em seguida o corpo do vilão começou a decompor lentamente até virar um cadáver. Percebemos que o sujeito que deu a entrevista era apenas uma ferramenta do verdadeiro assassino, que o usou apenas como um fantoche. Agora tentava-se entender o que é esse feitiço sinistro e por que o manipulador por trás dele está mirando em uma empresa farmacêutica. Visando descobrir isso, a polícia iniciou rapidamente uma investigação. Eles descobriram que o feitiço que poderia manipular o cadáver era uma magia antiga, que julgando pelas marcas exclusivas e a escrita tinha origem na Indonésia. O bruxo conseguia manipular os cadáveres utilizando o sangue dele próprio, ou seja, do bruxo mesmo, junto da terra onde a pessoa morreu. Seung-jun lidera seus homens até a alta administração da Seichi Pharmaceuticals para descobrir por que o assassino queria se vingar da empresa. Desde que o presidente Seung-yu se aposentou da companhia, sua filha Mi-yong assumiu o comando. Falando com o alto escalão da Seichi Pharmaceuticals, eles não conseguem obter nenhuma pista útil. Tudo que descobrem é que o homem que foi morto no início era um pesquisador da empresa. Ainda assim, fica subentendido que a Seichi Pharmaceuticals estava escondendo alguma coisa. Através de um presidiário, a polícia descobriu que a empresa-alvo havia usado corpos vivos em testes clínicos desumanos para desenvolver novos medicamentos. Prisioneiros foram recrutados para um experimento sinistro e acontece que após os experimentos, todos eles, mais ou menos 100 ao todo, morreram. Isso parece de alguma forma estar envolvido com o que está acontecendo agora. À medida que o dia marcado para acontecer os assassinatos se aproxima, a polícia posiciona membros das forças especiais no prédio da Seichi Pharmaceuticals para proteger os alvos do bruxo. As vítimas pensavam que estavam protegidas ali,
lê do engano, porque um dos zumbis, vestido com uma roupa cinza, aparece na frente do prédio. E ele não estava sozinho, mais zumbis se reúnem todos utilizando a mesma indumentária. As criaturas são os sujeitos mortos nos experimentos e que agora estavam sendo manipulados pelo bruxo. O propósito dos zumbis é matar um dos diretores, Min-Seop. As forças especiais, sabendo disso, movimentaram-se para reforçar a posição. De repente, o exército de zumbis começa a se mover. Em um instante, as criaturas romperam as defesas e invadiram o prédio numa onda cinza de terror. Min-Seop, no andar de cima, ficou instantaneamente aterrorizado ao ver isso e as forças armadas não tiveram escolha senão abrir fogo contra os zumbis. Mas as balas eram inúteis. Eles caíam e imediatamente se levantavam para continuar a missão. Vendo que não tinha como parar o exército cinza, os policiais tentam tirar Min-Seop do prédio utilizando o elevador de emergência. Quando as portas do elevador estavam prestes a se fecharem, os zumbis aparecem na frente deles. Os policiais, protegendo Min-Seop e os outros executivos, conseguem fechar o elevador e descem. Eles pensavam que estavam a salvo, porém, os zumbis, para descer, simplesmente pulam as escadas batendo fortemente no chão. Eles não se preocupavam porque não morreriam de qualquer jeito. Finalmente, as vítimas, sob a proteção da polícia, chegam ao estacionamento subterrâneo. Ao que eles conseguem pegar um carro para sair do prédio, as vítimas descobrem algo assustador. Esses zumbis do inferno também são capazes de dirigir. Os infectados pegaram táxis para seguir os alvos, assim inicia-se uma perseguição alucinante na estrada. Os zumbis utilizavam todo tipo de tática kamikaze para tentar parar as vítimas, e eventualmente eles conseguem, mas como a tarefa seria matar só um dos executivos dessa vez, como um aviso, acaba que apenas o Min-Seop sofre a fúria dos infectados, por enquanto. Quando cumprem sua missão, os zumbis se decompõem e caem de joelhos até ficarem inertes. Percebemos que no confronto contra os zumbis, Seong-Jun, que lembremos é o namorado da jornalista, ele acaba sendo infectado pelo vírus zumbi após receber um ferimento na mão. Sang-in sabia que seria o próximo a ser atacado, então ele encontra Seong-il, o presidente do conselho, esperando que Seong-il pedisse desculpas ao vivo, seguindo assim as instruções do bruxo. Mas, para sua surpresa, Seong-il se recusa a fazer isso, acreditando que tal atitude poderia ameaçar o futuro da empresa. Sang-in não teve escolha senão sair e assim que chegou à porta encontrou-se com Mi-young. Nesse momento ele percebe que a empresa não estava mais sob o controle de Seong-il, mas sim de Mi-young. O experimento em humanos também foi planejado por Mi-young, que visava ganhar mais dinheiro com isso. O prisioneiro de antes novamente é interrogado pela polícia. Dessa vez ele acaba dando uma nova pista. Ele disse que pouco depois da morte dos prisioneiros, um velho homem vindo da Indonésia se aproximou dele e disse que sua filha desapareceu depois de trabalhar na Seishi Pharmaceuticals. E aí, resumo da ópera, após algumas investigações, as autoridades chegam à conclusão de que o verdadeiro culpado é este misterioso senhor vindo da Indonésia. A partir disso, eles tentam encontrá-lo de qualquer jeito e o quanto antes. Enquanto isso, Sang-in, com medo da morte, de repente encontrou as autoridades e confessou o que sabia. Segundo ele, os experimentos em humanos não eram para criar um novo medicamento para salvar vidas, mas sim para desenvolver uma arma química capaz de matar pessoas. Sang-in entregou a lista de pesquisadores envolvidos no projeto, esperando que isso pudesse ajudar a polícia. A jornalista sabia que para fazer o feitiço era necessário terra do local onde os zumbis morreram. E como as cobaias morreram no antigo instituto da Seishi Pharmaceuticals, isso quer dizer que em algum momento o homem da Indonésia deve ter ido lá. A fim de descobrir se havia pistas no local, Jin-Hee e este outro detetive se dirigem para lá. O instituto foi abandonado há muito tempo. Eventualmente os dois encontram algo assustador em um quarto. As paredes do quarto estavam cobertas com enormes padrões tenebrosos. De repente Jin-Hee e o detetive ouvem um barulho estranho. Eles correram para encontrar a origem do som, mas enquanto caminhavam a jornalista percebeu que tinha alguma coisa atrás deles. De repente uma horda de zumbis os ataca. Os dois correm, mas os zumbis são extremamente velozes, o que deixa nossos heróis numa situação crítica. Só que quando parecia que tudo estava perdido, uma figura misteriosa aparece para salvá-los.
Trata-se da irmã de Jin-Hee, chamada Seo-jin, que assim como o bruxo, também se tornou capaz de usar magia. Isso porque Seo-jin já foi assombrada por espíritos malignos, então ela foi ao Japão em busca de uma solução. Porém, nada funcionou. Ainda assim, ela não desistiu e foi até um templo na China. Ela recebeu instruções de um monge e, embora não tenha encontrado uma forma de se livrar dos espíritos, ela aprendeu a manipulá-los com seus feitiços. Dessa forma, ela se tornou uma bruxa. Seo-jin sentiu que sua irmã estava em perigo e, portanto, decidiu aparecer para ajudá-la. Ao tocar em um dos zumbis com as duas mãos, ela o fez se contorcer numa espiral de dor. Só que havia outros zumbis se aproximando, o que faz com que os três corressem para escapar das criaturas. Antes que os zumbis os alcançassem, eles se esconderam em um laboratório. Lá, Seo-jin desenhou um padrão rapidamente no chão. Ela pressionou o chão com os 2 dedos ensanguentados e uma parede invisível começou a se erguer lentamente. O detetive, tentando afastar os zumbis, não teve tempo de entrar no círculo. E vendo que os zumbis estavam prestes a arrombar a porta, ele teve que se esconder debaixo da mesa. Os zumbis entraram e não encontraram as duas irmãs porque simplesmente eles não podiam vê-las dentro do círculo mágico. O detetive, por outro lado, escondido embaixo da mesa, chamou a atenção dos infectados. Para salvá-los, Seo-jin saiu do círculo e começou a distribuir porrada. Mas apesar de suas habilidades distintas, ela está em desvantagem numérica. Assim é preciso que sua irmã e o detetive lutem contra os zumbis também. Ao que os 3 sobreviventes deixam o instituto, já era um novo dia. Descobrimos que Sang-en, que estava sob grande estresse, escolheu ir jogar no Vasco. O cara falou: brother, melhor isso que enfrentar esses zumbis safados. Seong-yu finalmente concordou em fazer o pedido de desculpas público, mas suas desculpas não pareceram sinceras, apenas algo protocolar e frio, e isso não irá parar os assassinatos. Pelo contrário, só irá deixar mais irritado o bruxo do mal. E no meio da coletiva, Jin-Hee recebe uma mensagem na qual descobre que sua assistente, chamada Jessie, era a filha do homem da Indonésia, que morreu nos experimentos da Seiti Pharmaceuticals. Ou seja, a assistente da jornalista estava morta e sendo manipulada pelo pai, tudo para concretizar o desejo de vingança. Ao ver que o pedido de desculpas não era sincero, toda a fúria do bruxo recai sobre o diretor da empresa e os outros executivos. Mas enquanto isso acontecia, Seo-jin e outros policiais voltaram ao instituto, onde acabaram descobrindo o esconderijo do homem da Indonésia. O bruxo estava manipulando diretamente sua filha e assim ele a fez caminhar em direção ao Seong-yu. Os outros tentaram impedi-la, mas Jessie estava determinada a fazer o diretor da farmacêutica pagar com a vida. O diretor e sua filha acabam sendo encurralados pela imparável Jessie. Mas quando ela estava prestes a dar fim aos seus alvos, vemos o corpo de Jessie lentamente começar a se decompor. Isso porque Seo-jin conseguiu chegar onde estava o bruxo e interrompeu o feitiço dele. Vemos o feiticeiro derramar lágrimas por não ter conseguido concretizar sua vingança. Afinal, ele não conseguiu dar fim aos responsáveis pela morte de sua filha e nem teve desculpas sinceras por parte do diretor da empresa. No entanto, a coisa não acaba aí. Mi-young, a pessoa que começou tudo isso, entrou na sala onde seu pai estava escondido. Seong-yu, embora tenha escapado da vingança de seu inimigo, não seria capaz de escapar da ambição de sua filha. Mi-young arranca o dedo de Jessie e com ele faz um ferimento no rosto de seu pai, o que o infecta. Com ele fora do caminho, ela dominaria a empresa por completo, sem restrições. Quando a polícia chega no recinto, Mi-young fingiu chorar por seu pai, mas ela não sabia que tudo o que aconteceu foi capturado pelas câmeras de vigilância. Isso porque antes foi instalada uma câmera no peito de Seong-yu que estava transmitindo tudo ao vivo. Não tinha como ela defender dos atos que praticou. Assim, Mi-young é presa no ato. De certa forma, o bruxo estava apenas lutando para que os responsáveis pela morte de sua filha fossem responsabilizados. E acabou que no fim, eles foram. Os executivos morreram, o diretor acabou infectado e a filha dele foi presa. No mais, este é o filme. Eu achei bem maneiro, especialmente as cenas de ação,
Fora que os zumbis aqui são sinistros, maluco. Sem dúvida, um dos mais letais que já vi em filmes do gênero. Zumbi dirigir carro é a escrotização máxima, é a total chegada da era do divino, como diria o Sr. K. Só os iniciados entenderam essa referência. Faltou falar uma coisa, aquele namoradinho lá da Jin-Hee que ficou infectado, no final ele se recuperou, ele ficou bem. E tem uma cena pós-crédito no filme em que a Jin-Hee e a irmã dela vão confrontar lá a Mi-young, porque ela acabou sendo libertada por falta de provas, então ela não ficou condenada, né? Isso 3 meses após os incidentes que a gente viu no filme, né? E aí a jornalista e a sua irmã meio que dizem o seguinte: olha, você vai sim admitir culpa e pedir desculpas sinceras, ou a gente vai fazer alguma coisa contra você. Ficou meio entendido que elas ameaçaram a mulher de que se ela não fizesse o que elas estavam dizendo, ela ia acabar sendo perseguida por algum zumbi que elas iam mandar atrás dela, alguma coisa assim. Então faltou falar isso aí do filme, beleza? No mais é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!